bom dia, estimado ouvinte da Rádio Mindset. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tom do Bordo. Hoje tivemos aqui um ligeiro atraso, então peço desculpa a todos que estiveram aí ligados e estiveram à nossa espera. Um problema aqui técnico, mas que foi devidamente ultrapassado e já estamos no ar. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tom do Bordo. É um prazer enorme tê-los aqui conosco para esta nossa conversa hoje. Hoje o nosso tema vai ser aqui algo ligado à integridade e à sustentabilidade do ambiente corporativo. Vamos mergulhar aqui num tema muito relevante. Eu já disse e vou repetir, todos os temas Tom do Bordo são relevantes e o de hoje é bem sensível. É um tema que toca profundamente em qualquer empresa que está à procura da excelência e de confiança. O tema de hoje é: quem cala consente? O papel da comunicação protegida na ética organizacional. A pergunta quem cala consente é um ditado popular que no contexto empresarial ganha aqui uma dimensão crítica. Nos dias de hoje está quase tudo instantaneamente conectado e a reputação é um ativo inestimável. E quando nós temos aqui silêncios que estão relacionados a irregularidades, esse silêncio pode ter aqui um custo inestimável para as organizações. E não falo aqui apenas custos financeiros, sanções, penalidades, não. Mas pode causar mesmo danos irreparáveis à imagem, danos à cultura interna e, em último caso, até pôr em causa a própria sustentabilidade do negócio. E hoje aqui o nosso objetivo da nossa conversa é desmistificar a ideia de que o silêncio é uma opção segura e vamos tentar aqui trazer luzes para o poder transformador da comunicação protegida para as empresas. E para nos guiar aqui nesta conversa, nesta jornada, eu tenho aqui uma ilustre convidada, a doutora Nádia Feijó. Nádia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite e para falarmos sobre esse tema tão pertinente para as organizações. O prazer é todo nosso, Nádia, muito obrigada. Vocês não sabem, mas eu andei a namorar a Nádia aqui há algum tempo. Levou-nos tempo, mas hoje deu certo. Finalmente conseguimos coordenar as nossas agendas, né, Boa. para estarmos aqui. É verdade. A Nádia é uma voz que tem sido fundamental na transformação do cenário da ética e do compliance em Angola. Jurista especializada em compliance, ela é fundadora da NF Confujur, uma empresa dedicada à promoção de práticas legais e éticas nas organizações. A visão da Nádia vai muito além do simples cumprimento de regras. A Nádia acredita que o compliance não se restringe a setores específicos, como bancário, mas é uma ferramenta poderosa para a transformação de sociedades inteiras, beneficiando toda a estrutura social e econômica de um país. Entre as suas muitas conquistas, destaca-se a sua recente designação como coordenadora do Compliance Women Committee para a África Lusófona. Nas suas redes sociais, a Nádia compartilha conteúdo relacionado ao compliance, à ética profissional, buscando tornar estes temas mais acessíveis e compreensíveis para o público em geral. E cá no estúdio hoje temos o Eduardo Samuel na técnica, temos aqui a nossa equipa de audiovisual. Fiquem atentos ao canal do YouTube da Rádio Mindset. Partilhem, por favor, ponham gosto, ponham os vossos comentários, que é para ver se nós melhoramos e evoluímos aqui no que temos estado a fazer. Quem vos apresenta o programa sou eu, Tatiana Muongo, e fiquem com a nossa saudação musical. E sejam bem-vindos de volta. E antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que podem interagir conosco. Enviem as vossas perguntas, os comentários e até as vossas experiências pessoais para as redes sociais da Rádio Mindset, Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no Facebook e no LinkedIn. E temos também o nosso contacto WhatsApp 931 992 715 931 992 715. E antes de falar aqui com a minha convidada de hoje,
posso enviar aqui uns beijinhos e agradecimentos para algumas pessoas que têm acompanhado aqui o Tom do Bordo com frequência e mandam mensagens e às vezes esquecemos e eu peço aqui já as minhas desculpas, mas vou mandar aqui um beijo a Edith Soares da Costa. Muito obrigada pela audiência, Edith. Muito obrigada por acompanhar o Tudo Pode. Está à vontade para enviar aqui as suas mensagens quando quiser. Já tem o nosso contato WhatsApp 931 992 715. Pode enviar as suas mensagens que nós vamos ler aqui no programa. E também mandar aqui os cumprimentos para o Celso Paiva. Celso, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por acompanhar o Tom do Bordo todos os dias e por partilhar os nossos conteúdos. Obrigada, Celso. Agora, entrando aqui para a nossa conversa de hoje, Nádia. O que significa, afinal, comunicação protegida? Muito boa questão, Tatiana. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade e pelo convite. Comunicação proativa. É essa a questão, certo? Protegida. Protegida. Comunicação protegida nas organizações tem muito a ver com a forma como todas as informações ou como toda a comunicação, como toda a relação, que é comunicação tanto escrita, verbal, e até comunicação do ponto de vista de posicionamento de marca, é feita na organização de forma a proteger essa marca, de forma a proteger as pessoas que trabalham nessa organização e até os recursos financeiros e recursos materiais da própria organização. Né? Okay. Trazermos aqui essa ideia de que todos os recursos da organização devem ser salvaguardados de quaisquer erros e inconformidades. Ok. E como é que esse conceito, então, de comunicação protegida se relaciona aqui com a ética e a cultura organizacional? Certo. Vamos dar aqui um exemplo, né? Uma empresa que descobre um defeito num produto deve comunicar esses problemas aos clientes e oferecer uma solução, né? Um reparo, antes mesmo que esse defeito cause danos às próprias pessoas que confiam nesse produto ou nessa solução. E do ponto de vista de relação com a ética, essa comunicação proativa e protegida é um pilar da ética empresarial. Porque se nós oferecemos serviços às pessoas, se nós oferecemos produtos, nós queremos que essas pessoas confiem no produto que nós oferecemos. Então, essa comunicação, que é tanto proativa como protegida, é importante para salvaguardarmos essa confiança, tanto dos stakeholders como dos próprios colaboradores dentro da organização. Ok. E aqui, como é então que o tema da comunicação protegida se relaciona com as denúncias? Pois, para falarmos de denúncias e canais de denúncias de forma geral, é importante pensarmos na proteção tanto das pessoas que fazem as denúncias como das pessoas que são indicadas como as que praticaram o ato inconforme. E essa proteção consiste na forma como as investigações, na forma como todo o processo é dirigido. Ou seja, vamos pensar que eu, Nádia, que fiz a denúncia sobre um facto, sobre uma possível irregularidade em relação a um colega, eu tenho que ter essa salvaguarda da organização, com esse canal seguro, com esse canal que me garante anonimato. Mas quando a equipe do compliance ou a empresa terceirizada começar a fazer então essa investigação, deve garantir também a proteção daquela pessoa a qual sofreu essa denúncia, certo? O denunciado também merece essa proteção. Mas agora, como é que efetivamente, o que é um canal de denúncia? Como é que isso funciona mesmo na prática? Um canal de denúncias é um mecanismo que permite que os funcionários, os clientes, os stakeholders reportem, comuniquem de forma anônima ou não práticas menos éticas, fraudes, irregularidades dentro das organizações. E podem ser em plataformas online, podem ser por linhas telefônicas, desde que haja aí um mecanismo tecnológico para salvaguarda então dessa identidade
desse colaborador. Podem ser caixas de sugestões físicas, que é uma prática que nós ainda encontramos muito em muitas organizações aqui, que são caixas em alguns pontos estratégicos da organização. Sim, sim, sim. Mas aí também podemos levantar a questão da eficiência dessas caixas enquanto canais seguros de denúncia. Outro exemplo também podem ser as linhas geridas por equipes internas e terceirizadas. E abrindo aqui, puxando a brasa para a minha sardinha, nós, enquanto NF, fizemos uma parceria com a ETIC. Nós temos disponibilizado para o mercado uma solução tecnológica que chama Skip Comply e tem, dentre vários módulos, um módulo que é o canal de denúncias. E nesse canal de denúncias há toda essa questão da salvaguarda, da proteção, da identidade, do anonimato desse colaborador, mas é essencialmente uma ferramenta tecnológica online para que as pessoas comuniquem então essas irregularidades ou possíveis fraudes, para que depois tanto a organização ou a ANF faça então essa investigação, sempre tendo em conta a salvaguarda da... Mas agora aqui, pronto, fica a questão, né? Qual é a diferença entre, tipo, uma denúncia, né, e uma reclamação? Porque às vezes confunde-se. E falou das caixinhas. Muitas vezes nós encontramos nos sítios, põe aqui a sua reclamação, e tem uma caixinha onde alguém preenche um papel. Põe lá. Qual é a diferença entre uma denúncia e uma reclamação? Obrigada, Tatiana. Muito boa questão. Por acaso é uma questão que nós temos estado a receber com alguma frequência. E a diferença consiste em que o canal de denúncia é uma forma de comunicação para práticas menos éticas e ilegais, que vão desde corrupção, fraude, assédio moral, assédio sexual e tantos outros temas mais ligados à falta de ética nas organizações. Já a reclamação ou uma queixa pode ser simplesmente alguma coisa que incomoda um colaborador, um parceiro, um cliente, que não necessariamente viola uma norma ética ou legal. Então, pode ser uma satisfação com uma carga horária de trabalho, ou a falta de recursos, ou um mau atendimento. Então, há essa diferença, que o canal de denúncias é mais voltado para a resolução e ação, enquanto a reclamação é mais para melhorias operacionais dentro da organização. Ok, mas aqui depois fica a questão, precisamos de canais diferentes? Ou, tipo, temos ali um canal e cai lá tudo, denúncia, reclamação, todos os lamentos vão para aí? A doutrina e as boas práticas indicam a necessidade de 2 canais. No caso, um canal de denúncia e um canal de reclamação. Puxando novamente a brasa. Pode puxar mais à vontade. Nós agora temos também no Keep Comply uma solução que é voltada à reclamação, porque existem requisitos legais bem específicos para o canal de reclamação como para o canal de denúncias. No canal de reclamação, nós já podemos definir aí alguns pontos para que a pessoa, quando for então fazer essa comunicação, já defina, que é sobre ou uma fraude, uma corrupção, e já fica assim tudo bem definido. E no canal de reclamação, que é algo mais operacional, como já mencionei anteriormente, que é algo mais relacionado à forma como são geridas as informações, é algo mais sobre os clientes que dizem não gostei muito da forma como fui atendido. Uhum. É importante que esteja separado. E no canal de denúncias, por causa das especificidades e essa questão mais ética e do cuidado e a sensibilidade das informações, é importante que não haja confusão entre as comunicações. Né? Ok. E agora, quais são os elementos que são então indispensáveis para que um canal de denúncias seja considerado um bom canal de denúncias, né? Algo eficaz? Bom, primeiro, que é essa questão da proteção que já falamos, né? Proteção, o anonimato, trazermos então essa confiança dos colaboradores e das pessoas que interagem com esse canal, é a preocupação com a represália. Porque uma das questões que nós enfrentamos, e de forma global é uma preocupação em relação aos canais de denúncia, é a retaliação. A confiança para fazer essa denúncia. Tanto, eu vou fazer uma denúncia e depois, quais são os resultados dessa denúncia?
alguém pode ver a forma como eu fiz e eu vou acabar por ser penalizado por ter feito essa denúncia. Então, para um bom canal de denúncias é importante essa proteção à retaliação. É também importante, então, a clareza na comunicação. Porque implementamos um canal de denúncia na organização, mas é importante que seja feita essa comunicação. Para que é que serve o canal de denúncias? E tanto a pessoa que implementa, no caso, ou o departamento de compliance, ou o departamento que for designado, né, nas áreas de controlo para gerir o canal de denúncias, deve ter noção do propósito da implementação desse canal na organização. Estamos a colocar o canal para melhorar o nosso programa de compliance ou apenas para termos essas informações menos éticas de forma antecipada? Porque essa questão do propósito é bem importante, porque se tivermos um canal que não tem o propósito de trazer melhorias, vamos apenas receber essas comunicações sem uma investigação prudente, sem garantir que aquelas reclamações sejam resolvidas para melhorar a atuação da própria organização. Eu acredito que Sim, mas agora aqui, Nadia, surgem aqui muitas questões. Primeiro, é obrigatório em Angola ter um canal de denúncias? é uma boa prática, tanto nacional como internacional. Instituições do setor financeiro, bancário e não bancário têm sim regulamentação sobre a obrigatoriedade enquanto um mecanismo de controlo para a organização. Ainda voltando aqui, lembrei-me agora Sim. sobre a questão anterior em relação aos requisitos indispensáveis para o canal, a acessibilidade. Né? A acessibilidade acaba sendo também um dos requisitos fundamentais, porque é importante que as pessoas tenham fácil acesso a esse canal, que seja ou disponível online ou por telefone. Então é preciso que se eu tiver, e estou sempre a dizer se eu tiver uma comunicação, tenho que ter essa facilidade em comunicar. Outra questão também é a rapidação, porque por conta mesmo de garantir a credibilidade do canal, e acaba sendo a rapidação um dos elementos fundamentais, porque ninguém quer fazer uma denúncia e depois não ver a resolução. Exatamente. Então é importante que essa pessoa responsável por tratar do canal, tratar das informações, resolva com alguma rapidez. A transparência também, porque as investigações são feitas e, claro, com toda a sensibilidade, com toda a observação dos requisitos legais e jurídicos para tratar, então, denúncias. É importante que seja transparente, comunicar o progresso da investigação, mesmo que anonimamente, mas a pessoa que fez a denúncia tem que ter um mecanismo de conseguir consultar e ver, então, se o problema dela está a ser investigado, está a ser resolvido. Outra questão também, já tinha mencionado, mas é extremamente importante, eu acho que dos mais importantes em relação ao canal de denúncias, que é a proteção contra a retaliação e o anonimato. Se tivermos esses elementos, então o canal de denúncias funciona bem. Mas agora aqui o tema do anonimato. O anonimato é para quem denuncia, certo? Quem vai fazer a denúncia, por exemplo, eu entro para o canal da empresa e quando vou lá escrevo como apetece escrever e não ponho lá o meu nome, ou ele me identifica, mas não divulga o meu nome. Como é que funciona o anonimato? Como é que funciona o anonimato? Nos canais de denúncia é boa prática, é recomendado, e o nosso canal de denúncias tem isso, que haja duas abas e duas possibilidades para fazer então a denúncia. Tanto de forma anônima, olha, eu quero apenas comunicar que eu vi uma questão de inconformidade, mas não quero me identificar. Okay. Mas também tem de haver a possibilidade do denunciante colocar o seu nome, porque há pessoas que dizem, eu vi o fulano e eu não tenho problema com isso e eu quero comunicar. Okay. Mas o anonimato aqui visa assegurar que a identidade do denunciante não seja revelada durante o processo. E está muito ligado também com essa questão da retaliação. Sim. Mas também podemos trazer o anonimato na perspectiva de proteção do denunciado, que nós não podemos permitir que toda a organização saiba que o colega da área de recursos humanos ou da área de
operações sim, ou sim. contratação, está a ser investigado. Tem que haver então essa proteção, porque muitas vezes existe aqui também a questão de precisamos falar sobre os denunciantes de má fé. Sim. Aquela pessoa que nem sabe de verdade se aquilo aconteceu, mas quer prejudicar o colega e vai e faz uma denúncia. As vinganças. As vinganças dentro da organização. Sim. Então, garantirmos esse anonimato, tanto do denunciante como do denunciado, é extremamente importante até que se consiga provar e investigar que aquele colaborador que foi denunciado tem culpa ou não, porque vamos imaginar que ele nem fez nada e era uma denúncia de má fé e tem a reputação toda manchada diante da organização e o ambiente fica hostil e não é esse o propósito do canal de denúncias. Então, o anonimato aqui é uma via que protege tanto o denunciado como o denunciante. Ok. Mas também disse que tipo, tem vários canais, pode ser telefone, pode ser digital. Qual é o canal aqui tipo, mais recomendado ou que é o ideal para um canal de denúncia? Qual é o meio aqui usado? O ideal, e para o compliance nós temos muito isso, né? O ideal varia de acordo com o tamanho da organização e com o trabalho ou o setor de atividade em que essa organização atua. Vamos pensar numa empresa de engenharia que trabalha ou está a desenvolver uma atividade fora das localidades. Os colaboradores lá não têm acesso à internet. Certo. Nesse caso específico, talvez seja o ideal uma caixa de reclamações no lugar de pouca circulação, onde as pessoas se sintam minimamente confortáveis para escrever uma folhinha ou escrever no computador e imprimir para que depois então não consigam identificar a caligrafia. Né? Nesse caso específico, pode ser mais assertivo optar por uma caixa de reclamações. Mas para uma zona onde já há acesso à internet, as pessoas que trabalham para essa organização ou se relacionam com essa organização já têm mais acesso à internet, já têm um nível de escolaridade maior, talvez o ideal seja então optar por uma solução tecnológica como o Keep Comply, web, para uma outra organização onde as operações e a atividade é muito dinâmica. Talvez o ideal seja uma linha telefônica segura e existem já ferramentas muito bem preparadas para que, com psicólogos e com pessoas que conseguem traduzir e depende muito do porte, do tamanho, do setor, de atuação da empresa. Então, é cada um... Vamos pensar numa startup, e eu aqui com os exemplos. Vamos pensar numa startup. Talvez não seja tão eficiente optar por um canal tão robusto. Dentro da startup vem com a melhor forma. Eu já vi organizações, fundadores de startups preocupados com essas questões de compliance, onde tem um e-mail que a senha é disponibilizada para todos os colaboradores e vão deixando as mensagens no rascunho. E ninguém consegue, né? Porque está no rascunho, ninguém consegue saber quem, mas esse líder, esse fundador, essa pessoa preocupada com compliance, vai para o rascunho de tempo em tempo e vê lá a notícia. Então, é fazermos essa adaptação e adequação, útil, tendo em conta o setor e o tamanho. Boa. Mas não deixar de ter canal, né? Sim. Mas agora aqui surge a maior questão de todas, né? Porque eu digo sempre que empresas, compliance, risco, é tudo pessoas. Quem gera, afinal, estes canais? Uma pergunta bem interessante, tendo em conta as práticas aqui na nossa sociedade. A doutrina e as boas práticas indicam que a gestão desses canais seja terceirizada. Por quê? Okay. Por conta desse anonimato, por conta dessa confiança, por conta, então, da proteção dos denunciantes e das informações da própria organização. E para fomentar até as denúncias, e fazendo aqui uma parte, um dos indicadores de que o canal e de que o programa de compliance estão de verdade a funcionar na organização é, logo no início da implementação, surgirem muitas denúncias. E eu já vi compliance officers aqui na nossa praça animados com o facto de não receberem denúncias no canal. Tem um canal, mas não temos denúncias.
isso não devia ser um motivo de regozijo, porque Isso é um tema para ser discutido num programa só. é verdade, não devia ser um motivo de alegria, porque indica que as pessoas podem estar de alguma Inibidas, forma né? inibidas para Sim. fazer essa comunicação. Agora a minha pergunta A perdida. pergunta, a pergunta era quem gera então esses canais? Sim, então o ideal, e como a doutrina recomenda, é que sejam empresas terceirizadas por conta dessa confiança e por conta dessa necessidade, então, de garantirmos, a pessoa precisa se sentir segura de que não vai ver a sua comunicação, a denúncia que fez, a circular pelos corredores da Da organização. organização. Mas depois, internamente, como é que a investigação acontece? Eu vou lá, faço a minha denúncia, já sei que quem está a gerir o canal é uma empresa terceira e pronto, não vou correr o risco de ter aquilo ali exposto, nem o meu nome ali a correr pelos corredores. Mas depois, quem investiga, né? Como é que o terceiro vai saber o que é que realmente aconteceu? Como é que essa investigação se procede? Bom, isso depende também de todas as políticas que são desenvolvidas na organização para a gestão do canal. E falarmos do canal de denúncia, não falamos apenas da ferramenta tecnológica ou da ferramenta que for implementada, mas também dos documentos que são produzidos para dar suporte à gestão desse processo que é receber a comunicação e não. Então, dependendo do fluxo e dependendo do como é que chamam? Dos processos dentro da organização. Pode ser uma prática conjunta entre a empresa terceira e a empresa que contratou o canal. Ou seja, essa empresa pode constituir então um canal, um comitê de ética para fazer o acompanhamento dessas denúncias e desses processos e junto com a organização terceira verem. Ou seja, a denúncia cai para o canal, a organização terceirizada, vamos pensar numa NF ou que Complay a gerir, organiza essa informação, verifica a forma como a informação foi disponibilizada na plataforma, faz um relatório, um resumo, partilha então com esse comitê de ética que pode ser integrado por profissionais de diversas áreas dentro da organização e assim conduzirem então essa investigação dentro do que é permitido por lei. Depois pode desencadear então um procedimento disciplinar e tem todos os prazos, todos os processos que devem ser seguidos e também tanto a organização terceira como a própria organização que contratou o canal de denúncias deve ter consciência que existem limites de investigação. Porque existem parâmetros e investigações que devem ser feitas por entidades públicas, por causa dos meios que essas entidades possuem, né? Okay. E depois envolver polícia e tudo isso, dependendo especificamente do caso que for disponibilizado, então se for um caso que exigir uma investigação criminal, então encaminha para a polícia, é isto? Aí já é um tema mais jurídico, né, Tatiana? Mas sim, existem casos que é necessário o envolvimento da polícia porque nós, enquanto entes privados, temos algumas limitações em relação às investigações, mas a pessoa que tiver a fazer, então, esse acompanhamento da denúncia não pode perder de vista os limites legais e os limites éticos para fazer essa investigação, porque o canal visa a promoção da ética e a melhoria dos processos da organização. E se, de alguma forma, na condução das investigações, na gestão do canal, ferirmos a ética, estamos totalmente fora daquele que é o propósito do compliance do canal. Sim, boa. Mas agora, há muitas pessoas que associam a denúncia a um ato de traição, né? Traidor. Ai, Tatiana. E como é que nós podemos desconstruir aqui essa percepção? É verdade, é verdade. E principalmente numa sociedade em que ninguém quer ser visto como queixinha. Exatamente. Como, né, como é que fazemos isso? É por meio de formações. Formações, consciencialização. Um dos pilares do programa de compliance é a consciencialização, formação e comunicação. E a diferença entre esses dois, que normalmente não é tão vista e tida aqui para a nossa sociedade, é que a formação é algo bem mais robusto. É colocarmos as pessoas na sala, tanto no formato virtual ou no formato presencial,
e comunicarmos, então fazermos mesmo uma formação densa de 2, 3, 4, 8 horas, 20 horas sobre determinado tema. E depois tem a consciencialização ou comunicação que vai pelas vitrines, pelas mensagens nos corredores da empresa, as mensagens na intranet, as mensagens no WhatsApp, porque hoje o WhatsApp acabou sendo também uma Sim. ferramenta muito corporativa, dependendo da forma como a organização decide utilizar. Então, passar essa informação de forma contínua. Como é que nós retiramos, voltando aqui à questão, como é que nós retiramos esse medo das pessoas de se tornarem as queixinhas. As queixinhas, sim. Na Ninguém quer ser organização. catalogado. Aliás, quando éramos crianças, ninguém gostava dos queixinhas, né? Sim, então é pela comunicação e trazer então a consciência as pessoas de que fazendo essa comunicação, fazendo essa denúncia, estão a garantir que a empresa melhore. Melhore para elas, porque elas vão continuar a ter uma fonte de rendimento por intermédio dessa empresa, melhore para a prestação dos serviços e pensando nos clientes e ter essa consciência de que estão mesmo a fazer diferença, né? Precisamos incutir nas pessoas que fazer denúncia é fazer diferença. Mas agora a pergunta aqui do nosso tema, Nádia. Quem cala consente? Nem sempre. Muitas vezes é apenas medo, muitas vezes é a questão da retaliação. Então, nem sempre quem cala consente. Então, quais são os medos mais frequentes de um denunciante? Passar na rádio corredor da organização, ser despedido por conta daquela denúncia, porque vamos imaginar um colaborador que faz uma denúncia sobre um gestor, sobre uma pessoa que está acima de si. Ele tem algum receio de que, em vez do gestor ser punido ou a investigação ser levada adiante, a organização entenda que ele, enquanto denunciante e colaborador, tem menos valor do que aquele gestor. Exatamente. Né? Então, também acaba sendo um dos medos. Mas agora aqui, e falando ainda um bocadinho sobre os denunciantes e sobre a cultura, né? Como é que nós podemos então aqui também consciencializar as lideranças sobre essa importância, né? De ter canais de denúncia, de ter processos como este que são eticamente corretos? É um grande desafio, Tatiana. Eu acredito que é dos principais desafios que os profissionais de compliance, os profissionais da área de controle de forma geral enfrentam, que é fazer os líderes conseguirem perceber a importância estratégica do compliance e aqui especificamente do canal de denúncias. Porque não são apenas ferramentas, não é apenas sobre cumprir lei. É sobre olhar para a empresa de forma a prestar serviços que são realmente úteis, sobre fazer bem o trabalho. Sim. Porque se eu tenho um canal de denúncias onde eu recebo toda a informação que pode impactar negativamente a minha atividade, eu devo levar isso com alguma seriedade e perceber que esses erros ou essas inconformidades devem ser corrigidas, sob pena do negócio já não existir daqui a algum tempo. Então, os líderes, os gestores têm que começar a ganhar essa consciência. O compliance officer ou a pessoa responsável pelo compliance na organização deve continuar a ser o chato e a comunicar com consistência, com paciência, com proatividade e daqui a algum tempo, né, os resultados surgirão. Mas e agora qual é o papel? Falou do compliance officer. Qual é o papel então aqui do compliance, dos recursos humanos, da área jurídica nesse processo todo? Bom, a compliance, dependendo da organização, fazer então essa triagem das denúncias, trabalhar com a empresa terceira para garantir que as denúncias sejam todas investigadas dentro dos parâmetros legais e de boa-fé. O jurídico tem tudo a ver com o processo disciplinário, cumprimento dos prazos, recursos humanos, passar a informação sobre o canal de denúncias, conversar com os colaboradores, ter um olho clínico que vai além do que... E pode até ser difícil para empresas muito grandes, mas para empresas pequenas, eu acredito que o gestor de recursos humanos tem que ter uma sensibilidade que é meio psicólogo, meio técnico. Sim. E conseguir perceber na expressão facial, na forma como os colegas conversam, na forma como se posicionam, se aquele colega está bem ou não, né? E hoje eu acredito que a função de recursos humanos já não é só técnica, é muito de
de trazer essa paz e trazer a harmonia também dentro da organização com essa percepção que vai além do que se aprende na universidade ou nos cursos técnicos sobre gestão de recursos humanos. E depois a liderança, garantir que o compliance, que todos esses consigam desenvolver as atividades com todos os recursos necessários. E quando falamos de recursos, falamos de recursos humanos, recursos financeiros, sim, recursos tecnológicos. Então, a liderança deve garantir que todos os recursos estão alocados para que o programa de compliance, para que o canal de denúncias funcione. E garantir essa segregação de funções. Porque uma das dificuldades também das nossas organizações é isso, ninguém sabe direito o que fazer. E numa questão tão específica como o canal de denúncias, tanto o jurídico pode se envolver e não saber bem qual é o seu papel. Recursos humanos também não sabem bem qual é o seu papel. Então, daí reforçar a criação de documentos, de políticas para garantir a melhor gestão do programa de compliance, cada interveniente do canal do comitê de ética, né? Perceber qual o seu papel dentro do processo. Mas é ideal que exista mesmo um comitê de ética? Ideal, sim. Boa prática, sim. Todas as organizações conseguem? Não. Era o que eu ia perguntar. Estamos a falar de uma pequena empresa que está aqui a ouvir o programa e achou que se calhar seria uma boa prática implementar um canal deste tipo. Tipo, que estrutura ele pode montar que seja ideal para a sua dimensão? Pegar umas três. O ideal é que seja um número ímpar, né? Certo. Seja um número ímpar de participantes desse canal. E pessoas com alguma idoneidade. Okay. Até as pequenas empresas têm um gestor que é o mais velho, que perceba de certas questões de forma diferenciada. Então, no mínimo, criarmos aqui uma estrutura ímpar, trazer um gestor de recursos humanos, trazer o jurídico, trazer o CEO da organização, então, para fazer essa gestão da comunicação. Nos documentos verem qual a periodicidade de reuniões para conseguir observar e analisar todas aquelas comunicações. Novamente, depende muito da própria organização, do setor e de como quer fazer. Exatamente. Mas é possível sempre ter então essa estrutura. Mas agora eu vou voltar a uma pergunta que já falamos um bocadinho e se calhar é importante retomar. Como é que eu garanto que o meu canal de denúncias não se torne aqui um instrumento de vingança pessoal? Isso é... Porque nós, aqui em Angola existe uma cultura de que muitas vezes quem vai queixar primeiro tem razão, não é? E não se assume que esta pessoa pode estar ali a perceber mal ou a inventar totalmente aquilo. Como é que nós conseguimos ter aqui uma boa forma de analisar isso? A pessoa que vai fazer a denúncia tem que ter uma maior objetividade possível para avaliação então dessas informações. E com essa objetividade garantir que olha sem viés de confirmação para as informações. Tem que perceber que se olhar para as denúncias para o denunciante, para o denunciado e para o denunciante da forma mais imparcial e não presumir logo que se há uma denúncia em relação ao fulano, ele automaticamente é culpado. Então, essa imparcialidade. Por outro lado, é sempre a formação, sempre a sensibilização, porque o colaborador tem que perceber que o canal de denúncias é uma ferramenta séria. E essa mudança de consciência só é possível com comunicação. Né? É difícil, mas vamos conseguir. E hoje a nossa conversa é sobre o papel da comunicação protegida na ética organizacional e temos aqui a nossa especialista, Nádia Feijó. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. E já estamos de volta. Não se esqueçam, enviem as vossas perguntas, comentários e até as vossas experiências pelas redes sociais da Rádio Mindset. Temos o nosso contacto no WhatsApp 931-992-715, 931-992-715. Aproveitem. Se quiserem saber mais sobre o Keep Complying, aproveita que está aqui a Nádia e mandem as vossas questões, nós vamos responder. Nádia, agora voltando aqui ao nosso tema. O que significa na prática proteger o denunciante? Como é que podemos aqui evitar as retaliações?
Como podemos evitar as retaliações? Bom, por intermédio de plataformas criptografadas, mas isso aqui para, para empresas pequenas pode não funcionar, mas políticas de prevenção à retaliação, voltamos novamente à criação de normas e documentos que proíbam então e que punam na prática todas as situações de represálias na organização e permitir então que o denunciante acompanhe após a denúncia, né, toda essa informação. Claro, com todo o anonimato. E voltando a falar do anonimato e soluções que podem facilitar, também são os servidores anônimos. Então, colocar esse canal de denúncias em servidores que não rastreiem os IPs dos computadores, não rastreiem. E estou aqui a falar por de tecnologia. Não, mas pode falar à vontade. Muito técnico. Sim. Mas sim, que não permitam que o telefone ou que o computador desse denunciante seja então identificado. Isso tem tudo a ver com os servidores. Podemos falar de autenticação de 2 fatores. Eu vou entrar para a plataforma, mas tenho 2 fatores ou 2 formas para aceder à plataforma para garantir então essa segurança, sistemas de IA que podem ajudar na triagem inicial das informações, sem expor as informações pessoais. Garantimos com essas ferramentas algum anonimato, mas voltamos à criação de documentos e à consciencialização de todos os intervenientes no processo. Eu já fiz essa pergunta, Nádia. Se calhar fiz de uma forma diferente, mas vou voltar a fazer. E como é que a liderança pode criar aqui um ambiente seguro para falar? Por meio do exemplo. Sim, porque nós verificamos que existe sempre uma resistência de mudança de cultura nas organizações. Sim. E depois os líderes devem ser os principais a dar esse exemplo para a mudança da cultura, investir na estrutura, que é o que já falamos, né? Trazer Sim. então esses recursos, tanto financeiros, tecnológicos e do pessoal. Promover a cultura ética é comunicar em todas as aparições, em todas as comunicações, em todos os discursos, comunicar a importância da transparência nas reuniões, a importância do canal de denúncias e comunicar então essa percepção que o líder tem sobre o canal de denúncias e sobre a atividade, né, desenvolver a atividade da forma mais ética. E sim, garantir que não haja retaliação. São formas assim que os gestores podem adotar, mas o principal de todos é ser um exemplo, utilizar de forma proativa e ética caso né, tenham alguma questão, né? Porque vamos pensar num conselho de administração. Existem vários administradores e um dos administradores pode perceber então que um não está com uma cultura ou uma postura ética, né? Apesar de parecer estranho e poucos casos existem, mas sim, é pelo exemplo. É pelo exemplo. E aqui já falou um bocadinho sobre como podemos medir, né, o sucesso e falou sobre o número de denúncias. E às vezes achamos que por não ter nenhuma que é um sucesso. Mas que critérios então podemos usar para medir que um canal tem sucesso, está a ser realmente utilizado? Acho que essa é das questões mais difíceis que já tivemos desde que começamos a conversar. Sim. Critérios, números são importantes. Eu antes não tinha muito essa perspectiva bem objetiva sobre o compliance e sobre o canal, mas sim, números são importantes e ajudam-nos a tomar decisões. Então, verificar. Nos primeiros dias de instalação do canal, é normal que surjam. O normal seria que surgissem muitas denúncias, porque estamos a comunicar, as pessoas estão mais à vontade para isso. E à medida que forem feitas então as denúncias e resolvidas, vamos presumir que a cultura dentro da organização está a melhorar, então o número de denúncias tende a diminuir, porque a cultura da organização e o ambiente foi melhorado. Mas e também como é que conseguimos garantir que está a funcionar?
Olha, agora deu-me um branco. Mas acha que se só falarmos sobre o canal e pormos as pessoas conscientes de que existe um canal é suficiente? Não, a resolução das questões é tão importante quanto. Ok. E já mencionamos, não, enquanto denunciante, eu não quero apenas denunciar e depois ver que o colega continua com as mesmas práticas. Eu não quero denunciar sobre uma questão de corrupção ou de fraude, ou que um colega vai a uma reunião e está sempre a oferecer gasosa às pessoas do outro lado e a prática continuar. Continua. Isso desmotiva tanto o surgimento de denúncias no canal, como desmotiva o colaborador para permanecer naquela organização, porque não, os valores não estão alinhados. Pode causar para a organização, então, uma desistência, né? Vários profissionais a saírem da organização por não se reverem nos valores da organização. Então, a resolução das questões, a investigação proativa, a investigação protegida, a investigação com imparcialidade também é um fator importante para que Sim. Mas agora aqui, como é que nós podemos tipo tornar esse canal como uma fonte tipo de inteligência, né? Algo que nós vamos analisar e medir a nossa empresa e dizer, ok, isto aqui serve para nós nos alinharmos e corrigirmos e melhorarmos. Primeiro, a empresa deve ter os valores bem alinhados. E não aqueles valores que estão nas políticas e nas Sim, paredes, sim. só assim uma coisa bem superficial. Mas esses valores devem ser realmente comunicados. O que é que a empresa considera que é importante? O que é que a empresa considera que é o seu DNA? Então, os colaboradores já têm essa noção sobre os valores da organização e, com base nesses valores da organização, garantimos então que a condução, o processo, a gestão do canal de denúncias é mais alinhada. Eu sei, parece muito bonito, muito fácil falar assim, e os nossos ouvintes devem estar a pensar, mas na prática não funciona desse jeito. A verdade é que para compliance, para todos esses temas, nós precisamos de ter alguma fé. Eu costumo dizer que é como evangelizar. Sim. No processo de evangelização e no processo de convertermos alguém a Deus ou falarmos para alguém sobre Deus, nós precisamos ter alguma paciência, porque existem muitas informações que essa pessoa recebeu ao longo da vida sobre Deus e sobre diversas situações, e demora algum tempo para que a mentalidade mude e que olhe para aquela nova informação. Sim. Com alguma responsabilidade. Então, precisamos ver todas essas questões como um processo de evangelização. E os resultados podem não ser imediatos. Pode parecer muito bonito agora aqui a Nádia e a Tatiana ficarem a falar sobre compliance e parecer utopia que as organizações algum dia cheguem a esse nível de maturidade. Exatamente. Mas cada um de nós pode fazer a diferença. Cada um de nós dentro da organização deve posicionar-se como um guardião da ética. Cada um de nós deve posicionar-se como uma pessoa que quer estar num lugar onde é respeitado. Porque se eu faço a denúncia sobre uma questão que eu vi acontecer com um colega, eu estou de alguma forma a garantir que esse facto, que essa inconformidade, que esse maltratamento não aconteça comigo no futuro. Então, termos essa consciência também um pouco egoísta, sim, também é importante, né? Realmente. E agora que já falaste, né, e vou só seguir aqui a linha do Canária, já disse, como é que visualizas então aqui o futuro da ética e da comunicação protegida nas organizações, assim, de uma forma geral em Angola? Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas é sobre fé. Eu tenho fé que vai mudar. Por trabalhar com compliance e do jeito que nós trabalhamos exclusivamente na NF e agora com o Keep Comply, exige alguma fé. Enquanto profissionais, e aqui já deixando um apelo e um incentivo a todas as pessoas que estão a pensar em prestar atenção ao compliance, em trabalhar com compliance, tenham fé que as coisas algum dia mudam. E mais do que isso, ter consciência de que a mudança começa convosco e todas essas pequenas ações, todas as poucas pessoas que influenciarmos no caminho vão garantir então que daqui a algum tempo tenhamos essa Angola
mais ética, mais comprometida com as boas práticas, não do ponto de vista legal apenas, não do ponto de vista de cumprimento porque o regulador exige, mas porque temos consciência de que aquilo é o melhor para nós e de que aquilo é o melhor para as futuras gerações. Né? Exato, boa. E agora que, tipo, que conselhos é que darias, e também já estou aqui, eu estou a seguir a linha do canal até a dizer, que conselhos é que darias então aqui a jovens profissionais que querem atuar aqui na área de compliance, né? Já vimos que não é fácil, não é fácil e exige aqui alguma persistência, né? Mas eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados, como é que as pessoas podem se especializar, né? Ou se capacitar para atuarem nessa área? Ai, Tatiana, estás a obrigar a puxar novamente a presa para a minha sardinha. Formação é extremamente importante e podem procurar formações da ANF ou de outras instituições. Nós não somos assim, nós acreditamos de verdade que o compliance pode transformar a nossa sociedade. Nós queremos, independentemente do lugar onde for feita a formação, tanto, não vou aqui citar outras academias, mas procurem, só prestem atenção à formação. E formação não apenas em academias, não apenas em certificados e formações assim mais por organismos específicos e prontos para isso, como centros de formação, mas aquela formação até na internet. Nós temos agora vários recursos para a aquisição de conhecimento. Leiam muito, percebam e tentem perceber o máximo de leis. Algumas pessoas têm maior habilidade para perceber leis, outras têm maior habilidade para pensar do ponto de vista de criação de cultura e a humanização. Então, mas tenham o mínimo de conhecimento das leis e do setor que pretendem atuar. Tenham fé, consistência, persistência. Não deixem de estudar e encarem isso como uma missão de vida. Eu acho que só conseguimos de verdade ser bons profissionais e ter algum futuro no compliance se não olharmos apenas para a criação de documentos, se não olharmos apenas para os salários que são bons nessas áreas, mas olharmos como uma missão de vida. Mas um tema que é muito relevante existe uma grande procura por técnicos especializados em compliance, principalmente no setor financeiro, que é um dos setores do país que existem já muitas normas bem estabelecidas. Como é que tipo, as pessoas realmente podem se especializar para dizer, não, eu vou ser... Independentemente de tudo que estamos aqui a dizer, e eu sou grande defensora daqui dos princípios que a Nádia está a dizer, a verdade é que as pessoas procuram mesmo bons salários. Sim. Procuram boa remuneração. E apesar de existir aqui uma percepção de que há muita falta de, como é que eu vou dizer, de oportunidades de emprego, mas também há grande procura para quem está especializado. Né? Sim. Temos que ser todos juristas, temos que saber só das leis. Como é que alguém sabe que vai conseguir entrar naquela parte pequenita que se calhar está à procura de grandes especialistas e não tem disponíveis? Vou começar acho que foi a segunda pergunta. Temos de ser todos juristas? Não temos de ser todos juristas. E eu sei que já devem ter ouvido isso em algum lugar, mas não precisamos ser todos juristas porque para compliance existem sensibilidades diferentes e compliance é uma área que tem tudo a ver com estratégia de negócios. Um jurista, apesar de serem no currículo da formação conseguirem ter uma visão multidisciplinar, né? Eu sou jurista, nós em direito temos uma visão multidisciplinar de todas as áreas, conseguimos navegar um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre economia, nós temos cadeiras voltadas a direito econômico e conseguimos ter geopolítica também tive, história também tive. Nós temos essa visão multidisciplinar. Nós não conseguimos ter a percepção de todas as áreas de negócio dentro da organização. E aqui o exemplo mais prático, e já falamos um pouco antes de começarmos, que é empresas voltadas, uma empresa de arquitetura ou construção civil.
é importante que esse profissional de compliance não seja só alguém que percebe de leis, mas que perceba como é que funciona um projeto, que perceba quais os materiais, como é que as pessoas dentro da organização agem, né? As boas práticas e as más práticas, como é que os materiais são furtados ou retirados. Então, Exato. se esse profissional de compliance for um engenheiro ou um arquiteto, a possibilidade de sucesso desse programa é maior, porque ele conhece a estratégia de negócio, ele percebe como é que funcionam os processos. Juristas são necessários sim, né? Porque nós temos essa visão mais profunda sobre os critérios legais, mas não é a profissão que deve apenas estar ligada ao compliance. E voltando aqui à questão da profissionalização, sim, é extremamente importante optarmos e as empresas estão à procura de profissionais que não digam só eu consigo fazer e na prática não conseguem fazer. E existem as certificações internacionais, existem os cursos técnicos, existem as pós-graduações. No país temos poucas pós-graduações relacionadas à compliance e isso é algo que acreditamos que vai melhorar com o tempo. Certo. Mas sim, procurar a maior fonte de informação possível, mas termos consciência que mais do que os papéis ou certificados ou a certificação internacional de corrupção ou o que seja, precisamos de saber fazer o que dizemos ou o que o papel diz que nós sabemos fazer. Boa. Trazer resultados, porque é isso que a liderança quer. Sim, a não liderança queremos quer apenas resultados, é alguém verdade. que fale, mas que traga resultados. E o que sim. falta um pouco nos profissionais de compliance, nas áreas de compliance cá, tanto para a gestão de canais de denúncia e compliance de forma geral, é essa percepção mais estratégica. Eu não quero apenas, enquanto gestora, enquanto líder, eu não quero apenas que alguém venha e me traga flores e um discurso bonito sobre o que a ética vai fazer para a organização. Me traga de forma estratégica e concreta quais são os benefícios dessa implementação. Então, profissionais de compliance e profissionais que estão a pensar em migrar para a área de compliance, tentem adquirir esse conhecimento e essa percepção mais estratégica e às vezes até menos romântica do compliance. É difícil, é difícil. Às vezes nós idealizamos muito. Mas sim, Mas agora também eu vou puxar a brasa para a sardinha da Nádia e vou perguntar, qual é a percepção que tem dentro do trabalho que tu faz com a ANF, com o Fujur? Por exemplo, por que desenvolveu o Keep Comply, que é a ferramenta que falou que tem o canal de denúncias? Pois, o Keep Comply é a nossa solução tecnológica. Nós desenvolvemos em parceria com a ETIC, que é uma empresa voltada à tecnologia, já está no mercado há algum tempo, e unimos então a nossa experiência com as formações e com as consultorias em compliance, a experiência em tecnologia da ETIC. Nós, no momento, temos 4 módulos. Um deles é a avaliação de branqueamento de capitais e avaliação de riscos, né? Gestão de riscos, branqueamento de capitais para empresas de seguros, resseguros, microcréditos, ou seja, todas as entidades obrigadas pela Lei 5/20, que é a Lei de Prevenção e Branqueamento de Capitais. Nessa solução, nós conseguimos, com base nos critérios da lei, trazer a informação sobre o nível de risco que possui então aquele cliente, aquela entidade, se é uma diligência reforçada, uma diligência simples, de forma bem intuitiva, de forma bem automática. Isso no Keep Comply, no nosso módulo de AML, é possível fazer. Temos então também um outro módulo que é o canal de denúncias, que é tudo isso que já andamos aqui a conversar, sobre o anonimato, sobre a proteção. O nosso canal de denúncias permite que a denúncia seja feita por escrito, por vídeo, por voz. Quando é por voz, permite então a distorção da voz para que não seja identificada, sempre pensando nessa segurança, tanto para a organização, para quem denuncia. Assim, é um canal bem completo, bem simples, bem intuitivo, tanto para quem denuncia, como para quem depois, na parte de trás, faz a gestão da denúncia. E temos um outro módulo que é do diligence de clientes e fornecedores. Due diligence de clientes e fornecedores é aquela verificação dos antecedentes, aqui trazendo de uma linguagem mais simples, verificação dos antecedentes ou desse parceiro com o qual nós nos queremos relacionar.
vamos pensar para a área de contratação de uma organização. Antes mesmo de fazer a contratação, isso acontece muito na nossa organização, na nossa sociedade, a empresa solicita diversos documentos e esses documentos são partilhados via e-mail, que é certidão comercial, NIF e todos esses documentos, documentos do beneficiário efetivo da organização, Certo. e ficam todos eles distribuídos aí no e-mail e fica uma chatice depois a gestão. Então, com o Keep Comply no modo de due diligence, esses documentos ficam centralizados. Há também a possibilidade de verificar os antecedentes desse parceiro ou dessa organização em portais e listas internacionais e nacionais disponibilizadas de forma pública. Ou seja, eu tenho o nome desse cliente, desse fornecedor, e eu consigo ver se ele está numa lista de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? No módulo do diligenciar toda essa verificação dos antecedentes, e também tem recurso à inteligência artificial para verificar, então, toda a mídia adversa relacionada a este parceiro ou essa entidade com a qual nos queremos relacionar. E agora temos o canal de reclamações, e já falamos também sobre a diferença entre canal de reclamações e canal de denúncias. O canal de reclamações foi todo ele concebido e agora para atender à norma da ARCEG, a norma regulamentar, que visa a conduta, a melhoria de conduta do mercado. Ou seja, no canal de reclamações temos então aí uma forma para a gestão das reclamações, toda a garantia do bom tratamento dessas reclamações, a conservação dessas reclamações, a verificar dados estatísticos, tanto para todos os módulos do Keep Comply. Nós temos toda a estatística de tudo o que foi feito na aplicação, de quantos casos de assédio temos, e falando assim já de forma geral. Sim. Temos toda a estatística, falando para o ML, verificar quantas entidades particulares ou coletivas passaram por uma diligência simplificada ou uma diligência reforçada, tudo em dashboard, que facilita a gestão, que facilita tanto para os gestores verificarem os números e terem essa percepção, e para o profissional de compliance, que vai deixar de utilizar Excel, que é uma chatice, vai deixar de utilizar Excel para fazer então essas atividades repetitivas, e tem toda essa automação. Mas agora, no que concerne ao canal de denúncia, qual é a visibilidade que tem? Tem muitas empresas interessadas? Que tipo de empresas normalmente procuram esse tipo de solução? Nós já temos muitas empresas interessadas no canal de denúncias. No momento, por causa de todas as especificidades do setor, nós temos o setor regulamentado, que é o setor financeiro, bancário e não bancário, muito mais receptivo aos canais de denúncia. E depois temos também já algumas instituições públicas a pensar em canais de denúncia. Recentemente tivemos a notícia de que o Ministério das Finanças optou por possuir um canal de denúncia. Então isso já demonstra também alguma sensibilidade das instituições públicas em perceberem, né, a posição de todos os stakeholders em relação à qualidade dos serviços que são prestados. Mas temos é que ter cuidado novamente com a diferença entre o canal de reclamações e o canal de denúncias. Certo. Mas acredita que uma regulação mais abrangente, que obrigasse determinado tipo de empresas a ter um canal de denúncias, iria tornar esse processo um bocadinho mais, como é que eu vou dizer, menos censurado, né? Como tal? Eu acredito de verdade. Em relação ao canal de denúncias e em relação ao próprio programa de compliance, porque, por enquanto, muitas organizações ainda optam por essas ferramentas apenas de forma intuitiva, mas se tivessem, então, essa obrigatoriedade mesmo, e mais do que criarmos um regulamento ou uma lei, mas vermos resultados do incumprimento dessa norma, teríamos sim muito mais organizações fora do setor financeiro, bancário e não bancário a utilizarem essas ferramentas, que são muito importantes, e não só para parecer bem, né? Não só para a reputação da organização, mas para a continuidade dos próprios negócios. Sim, mas acredita que se nós divulgássemos os resultados do que foi passado pelo canal de uma forma regular, divulgássemos
O que é o ideal? Pronto, vou fazer a pergunta. O que é o ideal? É divulgar o resultado para quem denunciou ou, tipo, de uma forma geral, e comunicando para toda a entidade, para toda a empresa, dizer, olha, nós tivemos X denúncias e analisamos assim e as consequências foram estas? Ai, Tatiana. Esse é novamente um caso sensível, Sim. e uma pergunta sensível, e não existem, eu acredito, respostas certas ou erradas. Ok. Mas cada organização deve ver. Nós vimos recentemente o caso de um apresentador da Globo, se não me engano, no Brasil, Sim. que depois, quando foi feita a comunicação, foi uma comunicação que não foi a mais sobre o facto dele ter sido Dispensado. dispensado da Uhum. organização, foi uma comunicação que não foi a mais correta, né, assertiva. Então, quando formos trazer então essa prestação de resultados, prestação de contas, deve haver algum cuidado das áreas responsáveis pelo canal de denúncias, né? O que é que pode ser dito e o que não pode ser Pode ser dito. dito, certo. Mas acha que, tipo, se forem só estatísticas, será que é relevante divulgar estatísticas só para as pessoas terem uma percepção de que realmente aquilo funciona ou não funciona? Eu acho que sim, eu acho que sim, seria interessante partilhar estatísticas. E no canal nós temos essa, né, na nossa solução, nós temos essa possibilidade de uma visualização completa das estatísticas, ou quantas denúncias recebemos sobre determinado tema, em quanto tempo foram então resolvidas ou investigadas. Investigadas, Eu exato. acho que seria interessante até para motivar, mas lá está, vai depender da forma como a organização quer posicionar-se e de como apresenta essas informações. E do ponto de vista das pessoas como tal, dos utilizadores dos canais, em termos de experiência e daquilo que eles utilizam, que tipo de retorno tem? Não sei se é possível dar essa informação. O que é mais fácil? Eu chegar, mandar uma mensagem de voz, escrever, telefonar? O que é que as pessoas sentem mais confortáveis a fazer ao denunciar? Por enquanto ainda sentem-se mais confortáveis a escrever. A escrever. A escrever, ou a partilhar evidências, né? Uma foto, Uma um foto. documento. Isso é possível também no nosso canal de denúncias. Partilhar então essas evidências, mas sim, apesar de haver esse recurso para distorção da voz, as pessoas ainda sentem-se mais confortáveis em escrever. Sim, ok. E depois, e já estou aqui numa linha de perguntas um bocadinho mais na área, diga-me se eu tiver ultrapassar algum limite. Sem divulgar nada, mas apenas dando uma percepção daquilo que as pessoas vão denunciando e da sua experiência do que já acompanhou até agora. Houve assim algum caso em que uma denúncia resultou efetivamente numa mudança estratégica dentro de uma empresa? Sim, temos diversos casos, mas os casos de assédio moral e sexual são os mais São os mais. comuns, são Ok, os mais frequentes, e já vimos situações em que a conduta dentro da organização mudou, mudou. porque uma pessoa fez a denúncia, mas muitas outras já eram lesadas pelo Pelo comportamento. pelo comportamento. Então, depois que houve a investigação e toda a sanção, viu-se uma melhora de verdade dentro da organização. Então funciona efetivamente. Funciona. Funciona. Boa, boa. É bom termos essa visibilidade e essa percepção. Porque o que eu também compreendo é que muitas lideranças ficam com medo ou com receio de que o canal seja mesmo usado só como uma vingancinha e aquelas pessoas que estão um bocadinho insatisfeitas com a empresa fiquem só lá a fazer reclamações desnecessárias, né? Esse é um risco que se corre. Sim, e aqui perceber que podemos efetivamente ter ali coisas concretas que vão trazer mudanças para a empresa é bem importante. Será que a Confonjura alguma vez, em algum momento, vai dizer: olha, o nosso canal permitiu que X coisas desse tipo fossem ultrapassadas? Quem sabe, vou lançar aqui um desafio para a Nádia um dia lançar aqui uma estatística Uma assim bem estatística. anônima sobre como é que um canal deste tipo pode funcionar com efetividade. Desafio aceito, Tatiana.
Nádia, muito obrigada por ter vindo cá hoje. Andamos aqui nesse namoro desde o ano passado, mas deu certo. Aí, Tatiana, falando assim, as pessoas vão pensar que eu sou tão inacessível. Não, não sou. Não. Era mesmo só as agendas que não estavam a Sim, bater, mas dessa vez deu, ainda bem, fico ainda feliz. bem, também estou feliz por cá estar. Sim. E que mensagem que gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? Uma mensagem final. Mensagem final. Sejam compliance em toda a forma de viver, no dia a dia, nas coisas mais simples, como atravessar a rua numa passadeira, como respeitar as pessoas que estão numa fila do banco, ah, como respeitar os mais velhos. Sabe essas coisas simples que aprendemos Simples, quando exatamente. somos crianças, quando os nossos pais e cuidadores nos ensinam? São essas coisas que nós precisamos continuar a lembrar e a pôr em prática e a disseminar, né? Sejam compliance nas coisas mais simples do dia a dia. Boa dica, Nádia. Gostei. Muito obrigada, Nádia, por ter vindo cá hoje, por ter partilhado aqui as suas experiências e aquilo que eu trabalho da NF com Fujur. E deixo aqui a minha recomendação à nossa audiência. Você que está procurando cursos, formação, que não sabe bem onde ir buscar, vá lá. A NF tem muitas coisas boas. Consultoria também. Olha, a consultoria também. Está ali com o seu programa de compliance mesmo entalado, vem desentalar aqui e as coisas vão funcionar. A todos os nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência, por terem nos acompanhado. Esta foi mais uma edição do programa Tom do Bordo. Eu me despeço, Tatiana Mongo, até a nossa próxima edição.